Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa do historiador das religiões Mircea Eliade, o conceito do sagrado. No mundo que parece cada vez mais secular, né? O que acontece com a nossa necessidade fundamental de encontrar um sentido para as coisas? Vamos descobrir por que essa dimensão da experiência humana ainda importa, e muito. Para a gente começar, pensa um pouco aí. Sabe aquele lugar que tem um significado especial? Pode ser a casa onde a gente cresceu, um canto específico na natureza, o lugar de uma grande emoção. O que faz esses lugares serem diferentes de todo o resto? Pois é, essa sensação de um espaço que parece carregado de significado é exatamente por aí que a gente vai começar a nossa conversa. Beleza, então vamos direto ao ponto. A grande sacada do Eliade é que a gente vive em duas realidades, ao mesmo tempo. De um lado, tem um mundo que ele chama de profano. Pensa no dia a dia, sabe? A rotina, o espaço comum, onde tudo parece meio igual. E do outro lado, tem o sagrado. Esse sim é um espaço que se destaca, que tem uma qualidade diferente. É ele que organiza o nosso caos e dá um centro, um sentido para tudo. E olha, isso não é só uma ideia religiosa, não. O Eliade defende que essas são, na verdade, duas maneiras de existir no mundo. Duas formas de ser que todo mundo, de um jeito ou de outro, experimenta para tentar achar seu lugar no universo. Tá, mas como é que o sagrado aparece no nosso mundo? É aí que entra um conceito-chave do Eliade, a hierofania. Guarda esse nome. O que é isso? Basicamente, é uma quebra na rotina. É quando algo de uma realidade totalmente diferente se manifesta bem no nosso dia a dia. É como se um portal se abrisse, sabe? Pode ser um lugar, um objeto, um momento no tempo, que de repente ganha uma profundidade, um significado que não tinha antes. É o extraordinário aparecendo no meio do ordinário. E aqui tem um paradoxo muito interessante. Quando uma pedra vira sagrada, ela não vira ouro. Ela continua sendo uma pedra. Ela continua ali, sendo pedra. Mas, ao mesmo tempo, ela passa a ser um veículo para algo muito maior. Vira um ponto de conexão com outra realidade, algo que vai além dela mesma. Ok, mas então, o que é que define essa experiência do sagrado? O que ela tem de tão especial que a diferencia do nosso dia a dia do profano? Para o ser humano que busca um sentido para a vida, o que o Eliade chama de homo religioso, o sagrado não é uma fantasia, não é uma ilusão. Muito pelo contrário. É a coisa mais real e poderosa que existe. É a fonte de tudo, da vida, da ordem, do próprio significado da nossa existência. É o que coloca valor nas coisas. Essa frase do Eliade é muito forte. Saca só. O sagrado não é um sentimento qualquer, uma coisa vaga. Para ele, é a própria essência da realidade. É o ser, na sua forma mais pura, mais potente. Já o profano seria o contrário, um quase não ser, algo mais perto do caos, do nada. E uma das funções mais cruciais do sagrado é justamente essa, botar ordem na casa. É dar um ponto de referência num universo que sem ele seria só um espaço vazio sem pé nem cabeça. E esse ponto fixo tem um nome, Axis Mundi, ou em bom português, o eixo do mundo. E esse conceito é fundamental para entender tudo. Pensa numa montanha sagrada, num templo, qualquer lugar que funcione como esse ponto de encontro entre o céu, a terra e o que está embaixo. É tipo o umbigo do mundo, sabe? O centro de tudo. É a partir dali que o mundo ganha direção, ganha sentido. É desse centro que a realidade se organiza e o mundo vira um cosmos, ou seja, um universo organizado e deixa de ser só um caos sem forma nenhuma. Então a gente chega no ponto central aqui. A busca pelo sagrado, segundo Eliade, não é uma fuga da realidade. É exatamente o oposto. É a vontade imensa de viver na realidade de verdade, de se firmar em algo sólido, com significado, para não se perder num mundo onde tudo é relativo e subjetivo. Isso tudo nos leva à pergunta de $1 milhão. E hoje? Como fica isso hoje? Com tanta ciência, com tanta secularização, essa necessidade de sagrado simplesmente sumiu? A resposta do Eliade para isso é fascinante. Será que nós, no mundo moderno, que nos achamos tão racionais, tão não religiosos, conseguimos simplesmente apagar essa parte da nossa consciência? A resposta do Eliade é um não bem grande. O sagrado não sumiu, ele só se disfarçou, se camuflou bem na nossa frente, usando roupas do dia a dia, roupas seculares. E onde a gente encontra esses disfarces hoje em dia? É só olhar com um pouco mais de atenção. Pensa na devoção quase religiosa que algumas pessoas têm por ideologias políticas. Ou então a energia de um estádio de futebol lotado,
um ritual coletivo com seus próprios deuses e demônios. Os filmes e os livros que contam os mitos modernos que nos dão heróis e exemplos. Até mesmo a experiência de se apaixonar pela primeira vez, que parece que muda o mundo inteiro. Tudo isso, para o Eliade, são jeitos do sagrado aparecer no nosso mundo, só que sem a etiqueta de religião. A ideia, então, é que não dá para apagar completamente esse nosso lado que busca o sagrado. A necessidade de ter mitos, de ter rituais, de ter um centro que dê sentido para tudo, ela continua aqui, firme e forte, mesmo que a gente não perceba. Certo? Chegamos na pergunta final, então. No fim das contas, por que isso importa? Por que a gente deveria se preocupar em reconhecer que o sagrado ainda está por aí? Olha, a diferença é gigantesca. Uma vida só no profano, sem esses pontos de referência, pode levar a um sentimento de vazio, de angústia. Tudo parece relativo. Já uma vida que reconhece o sagrado, mesmo que disfarçado, ganha uma estrutura, um norte. A gente passa a sentir que faz parte de algo maior, de uma realidade que tem peso, que tem valor. E aqui está a grande conclusão do Eliade. Essa busca pelo sagrado não é uma fase primitiva da humanidade que a gente já superou com a ciência. Não. É um elemento que faz parte da estrutura da nossa consciência. É de fábrica. A necessidade de achar um sentido, de viver um mundo que pareça real e que vale a pena, isso é parte do que significa ser humano. E com isso, a gente termina com uma pergunta, para todo mundo pensar um pouco. Se o sagrado ainda está por aí, mesmo que disfarçado, onde é que ele aparece no dia a dia de cada um? Quais são os nossos pontos fixos, os nossos centros do mundo particulares, que transformam o nosso caos pessoal num universo que faz sentido?